Us, tudo bem com você? Cara, karatê institucionalizado, karatê esporte, essa coisa toda, às vezes não vai interessar todo mundo, entendeu? Às vezes não vai ser uma coisa que é uma busca igual para todo mundo, entendeu? O que é uma competição, né? A competição são duas pessoas, né, no caso do karatê ou de qualquer outra arte. Elas estão competindo dentro de regras, com as mesmas técnicas. Pode haver inovação? Pode, mas muitas vezes, né, difere e muito de uma situação real. Por quê? Porque a arte marcial, você não vai vencer o seu adversário, você vai sobreviver a ele, né? E difere muito o que uma pessoa quer do que a outra quer, né? Então acho que tudo é passível de uma meditação. Então você tem que ter em mente que às vezes o que você quer para você, a nível de competição, querer competir, né, organizar uma determinada arte marcial, ao ponto que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, porque se não fizer, você está descaracterizando. Nós temos a visão do Sensei Asai, que é diferente do Sensei Kanazawa. Ambos do mesmo sistema de karatê, o Shotokan, né? Mas cada um praticava de uma forma. Cada um, por exemplo, tem kata na JKS que não tem na SKF, tem kata na SKF que não é praticado ali na JKS. Estou dando um exemplo, né? Então você não pode deixar uma arte marcial tão institucionalizada, tão regrada, a ponto dela ser previsível, né? E eu sempre reparo, os melhores mestres foram que pensaram amplo e incomodaram. Por que, por exemplo, é compreensível na nossa sociedade o mestre Hélio Gracie passar a vida inteira falando que ele não era esportista, que ele não tinha corpo de atleta, né? Então ele teve que adaptar o jiu-jitsu dele para a realidade, né, dele. Tá, então é aceitável isso. Então você praticar o karatê com essa ótica marcial, fora do âmbito esportivo, né, visando bater em pontos, ter as suas mãos realmente como armas, como sempre foi no passado, isso é inconcebível. Por quê? Por que eu sou praticante de karatê, eu tenho que ser um atleta do karatê? Não. Entendeu? E se você pega a realidade do karatê e coloca, como eu citei ontem na live com o Reishi Daniel, coloca a realidade nua e crua, muitas pessoas não colocariam seus filhos. E aí é normal todo mundo ver o karatê como um esporte, né, que nem olímpico é, porque é uma grande mentira, ele não virou um esporte olímpico. Creio eu que não vai conseguir. A culpa não é das múltiplas federações, entendeu? Porque se existem várias federações, é porque, como eu sempre falo, o karatê ele não tem a natureza do judô, que no máximo tem, além da Kodokan, o Kosen Judô, né? O karatê ele é aberto, as técnicas dele, independente do sistema de karatê que você pratica. Você vê, por exemplo, Shotokan Ryu tem mais de uma escola, Shorin Ryu a mesma coisa, Goju Ryu também. Por quê? Porque ele é aberto a interpretações diferentes. Então isso sempre vai acontecer, né? E como eu estava falando, os melhores mestres, como o Shikan Nakamine, do Goju Ryu, que tinha um Goju Ryu próprio, né? E eu não estou falando para você inventar estilo. Inclusive, ao longo desse tempo de internet, né, já me ofereceram eu ir para a cidade da pessoa, criar um estilo próprio. Acontece, cara. Se você ou mostra uma qualidade técnica, no caso de alguns mestres, tá? Ou você mesmo se mostra com uma mentalidade ampla, já é o suficiente para a pessoa achar que você quer criar algo novo, né? Propuseram isso para o Sensei Benedito na época, dele vivo e mais jovem. Aconteceu isso comigo, como eu estou falando. Quer dizer, não é por aí. Você pode praticar uma arte marcial tradicional, mas seja versátil. Tenta conhecer, tenta, sabe, ver até onde aquela arte marcial vai. Quantos movimentos tem e quantas técnicas e artifícios, né, aquela arte pode te proporcionar. Então basta você ter uma mente aberta, né, que muito você vai ver na prática do sistema de karatê que você tem, e eu falo especificamente do Shotokan Ryu,
né? E basta isso também para você ser boicotado, sacaneado, né? Visto como uma pessoa que está criando moda, que está querendo aparecer. Infelizmente, essa é a mentalidade da maioria, né? Eu estava vendo uma entrevista com um provável mestre de taekwondo brasileiro, né? E ele estava falando, ele falou lá, não, a minha instituição, ela age de uma forma organizada, se o indivíduo não está indo aos cursos, a escola, a instituição, a federação, não lembro, entra em contato, vê o que está acontecendo, então você vai ver o cara no país tal, no outro país, fazendo as mesmas coisas, tudo com uma organização, e a própria instituição ajuda. Eu realmente questiono tudo isso. Eu acho que a arte marcial é uma coisa viva. Os melhores artistas marciais em todas as áreas foram os que pensaram, sabe? Os que pensaram por conta própria, os caras que, se permitiram desmembrar aquela arte marcial e não ficaram numa única cartilha, entendeu? Com esse purismo que não faz parte da natureza da arte marcial, né? De nenhuma. Né? Então, realmente, arte marcial é uma coisa, esporte é outra. Claro que pode, o cara artista marcial ele pode competir, né? Fazer o esporte, mas o esportista achar que é um artista marcial muitas vezes não é. Tá? Se ele foi criado naquela arte marcial sendo tratada como um esporte, ele precisa rever algumas coisas sim, entendeu? Então fica essa reflexão para esse domingo.